Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico, um projeto de extensão do Grupo de Estudos em Metafísica e Tradição da UFRN em parceria com a TVU. Hoje conversamos com Renato Maia, doutorando em Ciências Sociais pela UFRN, para dialogar um pouquinho sobre anarquismo contemporâneo. Renato, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui discutir sobre um tema que por vezes é tão polêmico, via de regra pela falta de informação que as pessoas têm sobre o anarquismo como uma teoria, como uma discussão que vem se desdobrando desde a modernidade, uma discussão muito complexa, né, que envolve muitas coisas. Renato, como é que começou esse seu contato com o anarquismo? De onde surgiu esse seu interesse? De que maneira você desenvolveu essas pesquisas sobre esse tema? Olá. Na adolescência eu gostava muito de música mais radical, rock and roll, e meus irmãos também ouviam muito. E aí eu me aproximei do punk, da música punk. E essa aproximação foi cada vez sendo mais intensa, mais profunda, e conheci o movimento anarcopunk. A partir daí me envolvi também, além da produção musical, que a gente tinha uma banda que tocava, e as letras também tinham um teor libertário. E aí foi um passo para a vinculação também com grupos de militância anarquistas, organizações que tinham o objetivo de difundir ideias de autonomia, de autogestão, de organizações horizontalizadas, anti-autoritárias. Foi basicamente por aí. Você acabou levando isso para a pesquisa acadêmica, né? De certa forma, até certo ponto, né? Sim, sim. É porque quando a maioria das pessoas se aproximam do anarquismo, passam a encarar isso como uma forma de organização de vida também, como postura. E abrange todas as instâncias, né? Desde repensar a forma de organização familiar, as relações de trabalho, as relações sociais de uma forma geral. E a minha pesquisa acadêmica é um diálogo entre cegueira e conhecimento. E aí, com a visão libertária, né, dentro de um contexto de busca por novas formas de perceber uma organização social mais horizontalidade na contemporaneidade. O cinema, na verdade, é um veículo que pode propiciar esse tipo de análise. Tanto a música quanto a arte, elas se tornaram meios de difusão do anarquismo muito úteis, muito sérios, né? Talvez no começo de uma forma um pouco ingênua, né? Se a gente pensar aí nas primeiras bandas punks, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, você vê, o Sex Pistols era uma banda que tinha um ponto de vista um pouco ingênuo sobre o tema, e você acabava vendo ao mesmo tempo músicos que falavam de anarquismo usando suásticas nas camisetas, era uma coisa. E aí depois eu imagino com o Crass, com as bandas mais politicamente enraizadas, acabaram desdobrando uma ideia melhor sobre o anarquismo e mais bem desenvolvida, por assim dizer. E isso é um problema que a gente tem hoje ainda, né, de como fazer com que as pessoas entendam o que é o anarquismo. E eu acho que a maioria das pessoas ainda tem uma visão um pouco superficial, aquela visão de desordem, de bagunça, mas não, né? Como é que nasce o anarquismo nesse contexto do século XVIII, século XIX, ali quando vai se desabrochando as primeiras teorias anarquistas? O anarquismo clássico, né? Ele nasce junto com uma reivindicação do operariado no início da Revolução Industrial. Melhores condições de trabalho, de busca por igualdade, por relações não tão desumanas como era na época, né? E buscando organizações sociais fora do capitalismo, que transcendesse essa lógica, que quebrasse com a relação de escravidão imposta pela sociedade vigente. E culminou também na formação do anarcossindicalismo, também organizações direcionadas para a organização do trabalhador, né, de luta social. E foram se expandindo em diversas outras tendências e teorias. Com relação ao punk, o anarquismo sempre causou medo à sociedade de controle, ao Estado, às forças governamentais, e é para ter medo mesmo, porque propõe o fim de tudo isso, né? E aí, uma das formas de coibir a expansão desse tipo de pensamento, esse pensamento que se contrapõe à ordem vigente, foi justamente difundir imagens equivocadas, que
propiciasse exatamente a confusão. Ao mesmo tempo que o punk surgiu quebrando com a mesmice do rock and roll, a luta contra a indústria capitalista que tinha se instalado também na música, as bandas progressivas, aquela coisa longa e tediosa, trazer o vigor para a música, resgatar a independência, muitos aproveitadores se inseriram também nesse meio. No caso do Sex Pistols, Malcolm McLaren, um empresário que ditava, ele era estilista inclusive, então esses adereços eram colocados propositalmente justamente para tentar confundir. Mas como você mesmo citou, contemporaneamente ao Sex Pistols existiam bandas que acreditavam numa outra forma de ser punk. Esse punk mais próximo do anarquismo, né? O Crass, Conflict, Subhumans e tantas outras bandas que, além de grupos musicais, eram também coletivos anarquistas, autônomos, que ocupavam prédios abandonados e transformavam em centros culturais autônomos e desenvolviam diversas atividades, propiciaram o surgimento de gravadoras independentes, ao invés de depender da EMI, da Sony e de outras tantas, formavam suas próprias gravadoras, lançavam seus próprios produtos, e não apenas musical. Isso era o que é legal, era sempre com fanzines colocados nos encartes dos discos ou repassados separadamente, mas sempre com essa preocupação de não estar ligado apenas à questão musical, mas ao anarquismo como forma de uma nova maneira de pensar e agir. Ou seja, agir dentro de princípios como o anti-autoritarismo, a organização horizontalizada, a descentralização, a autonomia, a autogestão, são palavras que têm um significado muito especial para a gente, porque transcende a teoria, são princípios que se vivencia na prática, algo mais amplo. Mais amplo, né? É interessante, porque mesmo nos Estados Unidos, se a gente tinha o Malcolm McLaren na Inglaterra, né, que teve a sua passagem pelos Estados Unidos também, com aquelas primeiras bandas proto-punks, a gente também tinha ali o Andy Warhol, que cumpria um papel muito grande, né, com tudo isso, com a Factory, e trazendo a arte contemporânea para uma discussão também consideravelmente libertária, mas dentro talvez do contexto do punk, um pouco comercial, mas que no final das contas acabava fomentando uma revisão, uma reciclagem dos pontos de vista. Agora, quando isso chega no Brasil, isso chega já de uma forma bem diferente, né? Se a gente for pensar ali em Restos de Nada, naquelas primeiras Condutores de Cadáveres, aquelas primeiras bandas punks ali do começo, era um outro contexto, né? Parece que, de certa forma, o terceiro mundo forçou o punk a se politizar mais do que propriamente assumir uma postura comercial, até porque eles não tinham espaço na mídia, né? Não tem um pouco essa... Você acha que o terceiro mundo, de certa forma, ele proporciona essa necessidade de uma politização maior do movimento punk? Isso é controverso, porque em alguns países do terceiro mundo também o punk surgiu de forma bem equivocada, assim, até um pouco São Paulo também viveu isso, de muita gangue, de muita violência, absorvendo esse lado negativo que a própria mídia veiculava sobre o punk. Tipo a música de Gilberto Gil, a gente já tem um pouco dessa conotação, né, do punk só do escracho, sem uma concepção mais politizada. Ao mesmo tempo que países do norte da Europa, ricos, como Dinamarca ou Noruega, existiam cenas punks muito ativas politicamente. A Inglaterra mesmo tinham coletivos extremamente organizados, assim, que chegavam a causar sérios mal-estar na ordem vigente, de montagens, de diálogo entre Thatcher e Reagan, na época da Guerra Fria, assim, as pessoas acreditavam que era verdade e gerava um certo pânico, assim, da possibilidade de uma terceira guerra mundial. E sempre demonstrando essa não necessidade da crença em líderes, né, que na verdade é uma confabulação generalizada, né? Então, essa questão do punk, eu acho que tem muito a ver com o contexto em que está inserido, assim, das origens que e da situação também, um pouco do país onde isso está se desdobrando, né? Agora, em termos de anarquismo, né? A gente pode dizer que Bakunin é o princípio de tudo, no que diz respeito à teoria anarquista, ou que existe ali um anarquismo originário ou algo que se desdobrou de uma forma mais própria em relação ao que era a ideia de anarquismo e como era essa ideia de anarquismo e como ela se apresentava ali naquela obra dos primeiros autores que estavam falando sobre isso? Existem os clássicos fundadores que não fundaram a anarquia, digamos, mas eles sistematizaram um pouco a teoria. O anarquismo, acho que em comum também, até com o punk também, as coisas todas, que é mais de
está mais próximo da questão da vivência mesmo, e muitos outros pensadores, até da Idade Média ou antes, tinham práticas de vida libertárias que se poderia dizer anarquista. Não havia uma teoria formulada, tal qual o Bakunin formulou, ou Proudhon, ou Kropotkin, e tantos outros clássicos fundadores. Mas esses autores, esses pensadores, sistematizaram, de certa forma, trouxeram para o papel aquilo que já era vivenciado há um bom tempo. Há formas de organizações libertárias sem... autogestionárias, por assim dizer. Até as próprias, algumas comunidades indígenas se aproximam muito das relações anarquistas, né, da sociedade sem Estado, sem depender de relações hierárquicas e tantas outras coisas que seria uma definição básica da proposta anarquista, né? Uma autogestão, talvez uma proposta de vida comunitária sem necessidade de uma hierarquia, de um Estado. A gente poderia definir um primeiro anarquismo dessa forma, né? Sim, sim. Dentro de um contexto de luta política ali que era uma coisa bastante conflituosa. Eu acredito que o que os motivou a formular a questão teórica foi exatamente os embates com outros vertentes do movimento operário, que era mais próximo de ideias mais autoritárias, da crença do Estado como libertação. E aí eu acho que foi a partir disso que se desenvolveu a teoria mesmo anarquista, de proposição, né, propositiva. Mas isso é uma luta política dentro de um contexto, né? Hoje a coisa já não se dá mais dessa maneira, né? Que hoje todo o sistema é um pouco mais flexível, por assim dizer, né? O que faz com que o anarquismo ele tenha que assumir talvez uma nova roupagem, uma nova postura, um novo meio de expressão. E a gente entra um pouco no nosso tema, né? O que é um anarquismo contemporâneo? De que maneira a gente pode pensar isso, né? O desenvolvimento do anarquismo até as suas formas de expressão hoje, onde isso se encontra, de que forma isso se dá? Assim? Pois você falou que a contemporaneidade é mais flexível realmente, há mais brechas, mas ao mesmo tempo essas próprias brechas e essa flexibilidade é utilizada como forma de cooptação também. Banaliza para desqualificar o que é diferente do padrão. E aí o anarquismo também tem que se ressignificar. Existe, lógico que na contemporaneidade ainda organizações anarquistas, anarco-sindicalistas, plataformistas que são inspiradas ainda em Nestor Makhno, da Ucrânia, naquele embate com a Rússia comunista autoritária. Mas, ao mesmo tempo, dentro de lutas específicas, a gente vê surgir um novo anarquismo assim, revigorado, que está em sintonia com o que acontece na contemporaneidade. A luta pela libertação animal, o vegetarianismo, a gente percebe que há uma incorporação muito grande de alguns desses princípios que a gente falou do anarquismo, como a autogestão, a autonomia, organizações horizontalizadas, a luta feminista também, e até a luta que vai além dessa questão de gêneros, o movimento queer. A gente percebe que há uma aproximação, uma identificação muito grande com as ideias libertárias. Os movimentos de revitalização de prédios urbanos, chamado ocupações, squats na Europa, e aqui no Brasil é ocupação. Então tudo isso não necessariamente se assume como anarquista, mas incorpora muitos elementos do anarquismo. Com relação às teorias anarquistas mais contemporâneas, eu acho que vale destacar o anarquismo ontológico, de Hackenberg, né, que propõe as zonas autônomas temporárias, que é você aproveitar o momento, vivenciar o anarquismo hoje, e não com um discurso salvacionista de vamos propagar o anarquismo para vivenciar para os nossos bisnetos ou tataranetos, mas esse anarquismo do aqui e agora, do terrorismo poético, de você externalizar aquilo que você sente. Outra proposta anarquista contemporânea é o anarquismo antidomesticação. É um anarquismo que é crítico da civilização e que nos faz atentar para a cegueira do cotidiano, dessa forma de toda a sedução que a sociedade civilizada tenta colocar como padrão para a sociedade toda. E aí eles resgatam alguns exemplos de comunidades ditas como primitivas. E ao invés de serem sociedade da escassez, eles apresentam como sociedade de abundância. E a escassez seria hoje, que nós temos tudo e não temos nada. Entendeu? Eles fazem esse contraponto e há uma negação de alguns recursos tecnológicos, não no sentido da utilização para fins produtivos, mas da exacerbação, da dependência
exagerada desses meios. E tem várias outras correntes anarquistas na contemporaneidade, mas eu acredito que de mais destaque, eu acho que são as que mais representam, sim. Né, uma postura anarquista contemporânea. Existe um diálogo com a filosofia muito sério aí, né, nessa questão, sobretudo nessa questão da tecnologia, na discussão com a técnica, que é um diálogo que veio se desdobrando já desde o século XIX, do começo do século XX, e de que maneira nós nos rendemos, de certa forma, a essa técnica, e deixamos que essa técnica ganhasse vontade própria, né, e imperasse essa vontade sobre a gente, né. E você acha que, de certa forma, existem meios de expressão alternativa que são desenvolvidos por esses movimentos anarquistas hoje? Quais são esses grandes movimentos, né? Que a gente pode pensar em quais? Por exemplo, hoje em dia existem muitos movimentos que estão sempre na mídia, né? Como o Fêmea, o PETA e todos esses que a gente vê no jornal todo dia, né? Quais são os movimentos que estão trabalhando isso com mais propriedade hoje? Você tem como apontar alguns assim pra gente, de certa forma, e como eles estão trabalhando e divulgando isso? Infelizmente, a gente vive na contemporaneidade essa dicotomia, algumas coisas assim que parecem ser e, na verdade, você vê que por trás das práticas há outra concepção de vida. Por exemplo, o Fêmea, ele se apresenta como um movimento de reivindicação da emancipação feminina, mas dentro dos moldes de que a extrema-direita adoraria. Aquela mulher que consegue se dar bem dentro do capitalismo, dentro do padrão de beleza imposto e que se sujeita não ao homem, mas ao mercado, entendeu? Já outros grupos, como por exemplo os movimentos de sem-teto, de luta por moradia, o Black Bloc, esses movimentos de luta de rua, de combate de rua, são bem próximos do anarquismo justamente por esse poder singular do não identificável. Aparecem aqui em momentos e desaparecem, você não pode identificar o teórico principal desse movimento, são anônimos realmente, e tem esse poder incrível de brotar utilizando a tecnologia ou mídias alternativas justamente para aglutinar e agregar novas concepções de organização. Isso é muito interessante. E também existe um diálogo muito forte que você tem com o cinema, né? Que é o seu trabalho de doutorado agora que você está desenvolvendo, né? E o cinema como um meio de análise da sociedade, de reflexão, né? De pensamento sobre isso. Como você acha que o cinema consegue mostrar isso hoje, por exemplo, as produções cinematográficas? Se existe alguma diferença entre o que se produzia antigamente e o que se produz hoje? O que difere um cinema que proporciona uma reflexão social de um cinema meramente entretenimento? Retomando um pouco do que eu havia falado, eu acredito que a postura anarquista contemporânea, que talvez seja mais difundida, é do anarquismo sem adjetivo. Como é esse anarquismo sem adjetivo? É um anarquismo plural, que incorpora justamente o antidomesticação, alguns elementos da teoria antidomesticação, do anarquismo ontológico, resgata as teorias antigas dos clássicos, de Bakunin, do anarco-sindicalismo, do anarco-comunismo, de todas essas vertentes, e tenta traduzir isso no cotidiano, nas práticas diárias. Isso é o que eu tenho feito, eu sigo, de certa forma, esse tipo de concepção, com a utilização do cinema. A academia, até bem recente, tem utilizado do cinema, do audiovisual, apenas como um fator ilustrativo de pesquisas. Você realiza determinada pesquisa e coloca alguns frames de um filme ou algumas fotografias para ilustrar aquilo que você está dizendo. Eu falei isso e isso, vejo na imagem. Eu não faço dessa forma, eu utilizo o cinema, dentro do cinema, para mostrar como é possível a imagem traduzir a época que a gente vive. E, a partir dessa percepção, analisar o comportamento social. Eu faço o doutorado na área de ciências sociais, da sociologia do conhecimento, e aí eu tento utilizar o cinema como ferramenta de análise da organização social e pensar novas possibilidades. Isso trazendo as comparações de filmes, não no sentido ilustrativo, mas no sentido demonstrativo, que é possível tanto perceber as lacunas, os problemas que a gente vivencia, ou que a maioria das pessoas não percebem, como também é possível apontar
saídas, brechas, linhas de fuga nesse... Isso é o cinema como pensamento, como Deleuze utiliza. Aí talvez seja a aproximação também com a filosofia, né? Até porque o anarquismo tem muito disso. Eu acredito mais no anarquismo como filosofia, como postura de vida, do que como doutrina, e como modelo, e como cartilha. Eu acho que isso não cola muito com o anarquismo. Até porque a doutrina é algo estático, né? Se fechado. Para pensar, né? E o anarquismo ele tem condições de se colocar em movimento, colocar o pensamento em movimento, né? O que é uma natureza da própria filosofia, né? A partir do diálogo que a filosofia vai se colocando no Ocidente, com a possibilidade de pensar e de pensar de uma forma reflexiva e meditativa, né? E essa questão do cinema, cita pra gente um exemplo um pouco de um caso, um estudo de caso específico onde a gente possa perceber um filme e uma possibilidade de extrair uma análise social disso, assim. Um dos filmes que eu utilizo na minha pesquisa é o Ensaio sobre a Cegueira, Fernando Meirelles, a partir da obra de José Saramago. E no filme ele usa uma metáfora da cegueira para demonstrar como a sociedade vive um caos perceptivo, da escassez na abundância, aquela coisa da falta de comida, mesmo tendo comida, de as pessoas não se reconhecerem, as desigualdades latentes, mesmo quando por uma calamidade social tenta igualar a todos numa condição física, as desigualdades se evidenciam o tempo todo pela forma de pensar. Ou seja, uns querem sempre se dar melhor do que os outros, arranjar mais comida, aí acontece o estupro, a chantagem e todo esse jogo assim. Então, o cinema, como a obra literária, eu utilizo o cinema porque é uma área mais próxima da minha. Mas eu acredito que isso é possível fazer tanto com obras literárias, como com música, com obras de arte. Eu acho que são disparadores de pensamento que têm esse potencial de fazer a gente pensar sobre o social e novas formas de organização também. Até porque o cinema é mais próximo um pouco, né, do público hoje, é um veículo de mais fácil admissão, introspecção, do que uma obra literária, às vezes, de um Émile Zola, que também tem um peso da análise social muito grande, mas que por vezes é uma leitura que exige uma densidade maior e tudo mais, né? E você acha que existe um cinema que tem as condições de desdobrar essa questão do anarquismo, de expressar e manifestar o que são esses anarquismos plurais, ontológicos e filosóficos, especificamente na figura de alguns cineastas, ou você acha que isso que é possível interpretar em absolutamente qualquer filme, uma crítica, uma análise social a partir disso? Porque, por exemplo, eu penso em cinemas que são entretenimento, como por exemplo Tarantino, mas que ao mesmo tempo fazem uma crítica social que é engraçada e tudo isso, né? Eu tenho trabalhado com o cinema como possibilidade de educação também. Então, alguns teóricos condenam muito o que é produzido em Hollywood, o que é feito pelas grandes indústrias, grandes corporações de cinema, mas eu acredito que você, por exemplo, numa sala de aula, utilizar determinados filmes, até esses American Pie ou qualquer outro filme bem hollywoodiano, por assim dizer. Que tem trata o banal com tanta clareza, pensar, assim, de forma tão direta. É possível você realizar trabalhos educativos. Então, quais pontos são contestáveis, fazer as pessoas pensarem sobre aquelas imagens que são digeridas, né? Não só a absorção enquanto espectador, mas enquanto o corpo social. Você está inserido nisso também. Como é isso? Já com relação ao cinema que expresse um viés mais anarquista, já existiram vários filmes que foram direcionados assim, por cineastas anarquistas, desde Jean Vigo, já no início da produção cinematográfica. Ele era filho de um anarquista, absorveu as ideias, trouxe isso para os filmes deles. E Luiz Buñuel, o surrealismo com o anarquismo. Nosso tempo aqui é curto, desculpa te interromper, mas então fica a dica aí para quem quiser. Você citou nomes, eu acho que quem tiver interesse vai pesquisar, vai procurar. Gostaria de agradecer imensamente sua participação aqui no programa, a conversa foi ótima. Para você que fica em casa, nós conversamos com o Renato Maia, que é doutorando em Ciências Sociais pela UFRN, e até a próxima.